Estamos em Gênesis capítulo 3 e hoje teremos uma aula mais curta abordando os 3 últimos versículos deste capítulo, o capítulo que falou da queda. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Observe que Deus, no começo deste versículo, ele declara que o homem se tornou como um de nós. O que significa isso? Deus não é apenas um ser? Como é que ele se refere a si mesmo no plural, como um de nós? Isso se dá porque o Deus verdadeiro é um Deus triuno. Embora exista apenas um ser a quem chamamos de Deus, este ser existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo, o homem se tornou como um de nós 3, se tornou conhecedor do bem e do mal. Conforme o comentário que eu fiz lá em Gênesis 2, 9 e 17, nós vimos que ser conhecedor do bem e do mal seria o mesmo que ser um definidor do bem e do mal. O homem, assim como Deus, se tornou capaz de dizer, de definir, de nomear o que é bem e o que é mal. O problema aqui é que ele, o ser humano, também se tornou um pecador quando comeu do fruto. Então, nós temos um ser caído definindo o que é certo e o que é errado. O que é que pode sair de uma coisa dessas? Eu pergunto. Nada de bom, pois o pecado afetou o homem em todas as áreas de sua vida. Afetou os sentimentos, pois o homem passou a sentir o que não deveria, por exemplo, inveja, soberba. Afetou os pensamentos, pois passou a pensar o que não deveria, como argumentos contrários à palavra de Deus, ou pensamentos na área sexual que não agradam a Deus. O pecado afetou os desejos do homem, pois este passou a desejar o que não deveria, como, por exemplo, passou a desejar a autonomia em relação a Deus ou coisas contrárias à vontade de Deus em geral. E, por fim, o pecado afetou as ações humanas, pois o homem passou a fazer o que não deveria, por exemplo, o mal ao próximo, e deixar de fazer o que deveria, o famoso pecado da omissão. Para alguém nessas condições, não há como definir o bem e o mal da forma correta, não é verdade? É mais fácil uma pessoa assim chamar o mal de bem e chamar o bem de mal, isto é, inverter completamente os valores. Continuando, Deus também diz, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A árvore da vida, evidentemente, não teria um poder próprio, inerente, para conceder vida eterna a alguém em pecado. Não é isso? Afinal, tal coisa é algo que depende completamente da vontade de Deus. E ele, sendo justo, jamais concederia vida a alguém que merece a morte. Conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, não a vida. O acesso à árvore da vida, a partir da queda, passa a ser concedido tão somente àqueles que forem justificados em Cristo, conforme nos é ensinado no último livro das Escrituras Sagradas, o Apocalipse. Olha o que diz lá em Apocalipse 22:14.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, o homem vai descobrir mais adiante que a única maneira de ele ter acesso de novo à árvore da vida é crendo em Jesus como Salvador. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, agora o homem passa a ser obrigado a trabalhar duro para viver. Que coisa, hein? O versículo diz que Deus o lançou fora do jardim do Éden. E como vimos lá no comentário em Gênesis 2, versículo 8, o Éden e o jardim eram coisas distintas, coisas diferentes. Era no Éden que ficava o jardim. O Éden seria um lugar mais amplo, uma região maior. O jardim era um lugar menor onde habitava o primeiro casal. O que significa isso, então? Significa que, em princípio, o homem continuou na região do Éden, mas fora do jardim, entendeu? Deus o lançou para fora do jardim, mas não para fora do Éden, que era uma região maior. O que o homem perdeu, juntamente com a mulher, foi o acesso ao jardim, porque era no jardim que ficava a árvore da vida. Versículo 24 agora. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Este último versículo do capítulo 3, ele é muito interessante. Veja só, Deus fez duas coisas para impedir o acesso do homem à árvore da vida. Primeiro, colocou querubins do lado leste do jardim, provavelmente o lado do jardim onde ficava a árvore. Querubins são anjos que fazem parte da guarda celestial. Seriam os soldados do exército divino. Você sabia que Satanás foi um querubim? Isso mesmo. Nós temos essa informação lá em Ezequiel 28:14, num texto que menciona o diabo. Olha o que diz lá: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Está vendo? Satanás era querubim de onde? Da guarda. É por isso que eu falei, querubins são anjos que fazem parte da guarda celestial. Observe também que não é dito aqui no versículo 24 quantos querubins foram colocados por Deus, não é isso? Podem ter sido 2 querubins no mínimo, ou 100 querubins, ou 1000 querubins, não sabemos. Em segundo lugar, Deus também colocou o refulgir de uma espada que se revolvia. Seria uma espécie de reforço aos querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Note que na versão da Almeida Revista e Atualizada, temos o brilhar intenso de uma espada que se revolvia, isto é, que se mexia de um lado para o outro. Esse brilho deve ser o brilho de uma chama na lâmina da espada. Daí porque uma boa tradução aqui seria a da King James Atualizada 1999. Olha como é que é essa tradução. Uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Parece coisa de filme de ficção científica, não? Imagine uma espada de fogo se movendo sozinha pelo ar, atenta a todo e qualquer invasor. Não sabemos por quanto tempo o Éden e seu jardim
estiveram neste mundo. O fato é que ele retornará a este mundo quando tudo for restaurado e passarmos a viver na nova terra. Como é que eu sei disso? Porque lá em Apocalipse 22, onde nós temos descrita a nova terra, há o seguinte, no versículo 2: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida estava no jardim do Éden. Se ela estará na nova terra, o jardim também deverá estar, bem como a região maior, o próprio Éden. Mas isso é coisa do futuro, não é verdade? O presente de Adão e Eva se tornariam bem amargos. Na próxima aula tiraremos algumas aplicações de Gênesis 3. Até lá!